Olá pessoal, hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto um pouco mais cult. Faz um chá aí, pega uns biscoitos que hoje o vídeo vai ser longo. Senta que lá vem história, como dizem aqui no Brasil. Como todos vocês sabem, eu passei a maior parte da minha vida no Brasil e, por causa disso, não li muitos dos clássicos que qualquer russo lê, como as obras de Dostoiévski e Tolstói. E, a partir de agora, eu vou falar o nome deles em português para facilitar aqui para vocês. Bom, passei boa parte da minha adolescência me familiarizando com a literatura brasileira, que tem muitas obras interessantes, como, por exemplo, O Incidente em Antares, de Érico Veríssimo, o Curtiço, de Aloísio Azevedo, que é uma obra que eu particularmente gostei bastante. Li também O Presidente Negro, em 2009, quando havia um presidente negro nos Estados Unidos. Sofri bastante lendo Ateneu, de Raul Pompeia, que eu sinceramente achei meio chato. Assim como Dom Casmurro, de Machado de Assis, cuja história eu nem lembro, porque também não gostei muito desse livro. Enfim, agora eu estou tirando o atraso e botando em dia as minhas leituras de literatura russa. Estou meio que lendo dois clássicos ao mesmo tempo. Guerra e Paz, de Tolstói, que está me deixando um pouco louco porque parece que você precisa saber russo e francês para ler esse livro. Это русский роман, написанный русским писателем. Почему половина текста на французском языке? Я понимаю, что некоторые диалоги ведутся по-русски, а некоторые по-французски. Здесь как бы претензий нет. Я понимаю, почему так сделано. Но вы просто напишите, вот этот герой вот здесь говорит по-французски и перевод на русский. А сам диалог, напишите диалог по-русски. У меня еще такое издание этой книги, где нету перевода в нижнем колонтитуле. Aí eu fico me perdendo entre o francês e o russo. E eu também estou tirando o atraso com Crime e Castigo, de Dostoiévski. E estou chegando mais ou menos na metade do livro já e gostando bastante. E eu queria unir o útil ao agradável, juntar a leitura que estou fazendo de Crime e Castigo em russo e juntar isso com o que eu aprendi desse artigo que traduzi e transformar isso em um vídeo para que a gente possa fazer uma discussão bem cult aqui. Eu queria focar a minha atenção justamente na filosofia e pensamentos que Dostoiévski tentou passar para o leitor através de Crime e Castigo. Então, vou focar mais a minha atenção nessa obra. Eu não quero me achar aqui o sabedor da literatura russa, mas achei legal trazer um pouco do que estou lendo nos últimos dias aqui para o YouTube, tá? Então não é uma discussão oficial, a gente só está trocando ideias aqui sobre as minhas leituras. Mas antes de começarmos, já curte o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Tudo pronto? Bora! Bom, segundo o artigo que eu traduzi, o núcleo filosófico do romance Crime e Castigo gira em torno das ideias de sofrimento e compaixão. Para quem não leu ainda essa obra, eu vou tentar fazer um apanhado geral aqui. A verdade é que o romance é bem complexo e tem uma grande série de personagens e acontecimentos com suas próprias subhistórias, mas o centro da trama gira em torno do personagem principal, o ex-estudante de direito Rodion Raskolnikov, que vive angustiado pela sombra de fazer algo importante. Na sua cabeça, os indivíduos no mundo se dividem em ordinários e extraordinários. Os sujeitos ordinários, por incapacidade, estão condenados a viver uma vida normal e obedecer às normas sociais, enquanto que os extraordinários estão, digamos assim, dispostos a quebrar regras em prol de um avanço da humanidade. Torturado por esse pensamento, ele planeja o assassinato de uma velha agiota, o que, segundo ele, ajudaria um bem geral, livrando um monte de pessoas de um problema, a agiota, e livraria também o mundo de uma pessoa inútil e mesquinha que ganha a vida em cima do desespero dos outros. Um mal a menos no mundo. Raskolnikov realiza o seu plano, mas acaba precisando assassinar também a irmã da agiota, que acabou sendo ali uma testemunha por acidente.
Depois, uma série de outros personagens aparecem na história e muitos acontecimentos se seguem, mas o núcleo do romance, o recheio real dele, digamos assim, gira em torno da descrição detalhada do drama interno de Raskolnikov sobre o ato que cometeu. Por fim, ele confessa os seus crimes, desculpem o spoiler, e é preso, mas devido à confissão e arrependimento e à falta de antecedentes criminais, a sua pena é reduzida a 8 anos de cadeia na Sibéria. Então, em resumo, basicamente o romance é isso, né? Um resumo do resumo do resumo. E aí entra o artigo em cima do qual trabalhei na última semana. Segundo o artigo, a filosofia da obra gira em torno de 2 conceitos principais: sofrimento e compaixão. Antes de tudo, o artigo afirma que a ideia de sofrimento e conforto são colocados pelo autor como opostos, né? Dostoiévski bota eles como opostos. Nos rascunhos para o romance, Dostoiévski afirma que o homem não nasceu para a felicidade. O homem conquista sua felicidade e sempre através do sofrimento. A felicidade seria uma recompensa pelo sofrimento e o conforto seria o oposto da felicidade. O sofrimento é entendido pelo escritor como uma necessidade vital, uma condição indispensável para adquirir a experiência da vida. O sofrimento é concebido como compreensão da vida naturalmente, com todo o ser de uma pessoa. E o sofrimento não se opõe à felicidade de Dostoiévski. A felicidade não é a antítese do sofrimento, mas sim a recompensa pelo trabalho de compreender a vida. Em Crime e Castigo, o sofrimento dos pobres urbanos é o pano de fundo no qual a drama de Rodion Raskolnikov se desenrola. Além disso, pode-se dizer que a fúria e a determinação da rebelião do protagonista são diretamente proporcionais à força e injustiça desses sofrimentos. Essa rebelião do ato de Raskolnikov é uma tentativa de mudar a situação no mundo para reduzir a quantidade de sofrimento, considerada pelo herói como sem sentido e injusta. Entretanto, no início do romance, mais precisamente no começo ali da história, nesse tempo antes de Raskolnikov ficar com essa questão na cabeça dele, ficar remoendo o crime dele, Raskolnikov se destacava pela capacidade de resposta às pessoas e um forte senso de compaixão. Isso é evidenciado por eventos da vida inicial do personagem, como no caso de sua noiva doente, o caso da ajuda que ele prestou a um amigo, ou quando ele salva crianças de um incêndio, que também é uma coisa que acontece ali no meio da história. O sentimento de compaixão parece estar presente inicialmente no personagem. No passado, Raskolnikov tinha uma noiva que era uma garota muito doente, e na forma que ele fala dela no romance, fica claro que o amor que ele sentia por ela era um amor de compaixão. O personagem se coloca no lugar dela, sente a dor e o sofrimento dela como sendo o seu. A morte repentina dela parece ser um dos fatores que deu um golpe sério no princípio de compaixão que existia dentro do personagem. Na história, Raskolnikov também cuidou de seu amigo doente e praticamente sustentou ele por um bom tempo. Quando seu amigo morreu, Raskolnikov ainda cuidou de seu pai velho, que sem o filho não podia mais se sustentar. No final, ele também morre. Nas profundezas da alma de Raskolnikov, parece que ainda há um sentimento de pertencimento à vida das outras pessoas e, mais amplamente, de todos os seres vivos. E como resultado, há 3 mortes: a noiva, o amigo e o pai do amigo. Ou seja, a completa perda das pessoas por quem o personagem viveu. Foram elas que quebraram Raskolnikov e abalaram a sua confiança na verdade e na justiça. Teoricamente, ele está tentando se livrar do sentimento de piedade em relação a seus similares, declarando um preconceito, uma fraqueza. O próprio personagem percebe sua rebelião como uma rejeição da compaixão, como uma ruptura de todos os laços anteriores. Depois de seu crime, a tensão dentro de Raskolnikov cresce, tentando negar a compaixão, e há um grau extremo de afastamento das pessoas expresso no personagem nesse momento. O trabalho interno que ocorre na alma do herói e
em sua essência, de acordo com Dostoiévski, é a purificação pelo sofrimento, leva o herói no final do romance ao renascimento, a restauração das conexões perdidas. A confissão do crime cometido traz alívio para a alma de Raskolnikov. A confissão é o começo da purificação, a redenção pelo sofrimento. A irmã do personagem, Dunya, também fala de redenção pelo sofrimento e menciona no romance que quando ele está indo em direção ao sofrimento, isso seria meio que já seria uma forma de lavar metade do crime que ele fez. A decisão de sofrer seria inerente às massas, segundo Dostoiévski, que diz que isso está associado a um senso elevado de justiça, de responsabilidade de todos pelo estado do mundo. Tudo isso reflete o conceito do papel do sofrimento que se desenvolveu no autor. E aqui eu gostaria de fazer uma citação do artigo. Dostoiévski mostra que a teoria aparentemente convincente e logicamente difícil de refutar de Raskolnikov, na parte em que representa a teoria do individualismo, contradiz a própria essência social do homem, as conexões sociais que estão impressas em sua alma na forma de aspirações profundas e subconscientes e quais compõem a sua natureza. Essa natureza é concebida pelo escritor como finalmente coletivista, aquilo que une as pessoas, as aproxima, no caso o sofrimento mútuo, é concebido por ele como sendo mais importante, mais profundo e mais estável do que aquilo que as divide. A compaixão, segundo o escritor, é parte integrante dessa profunda essência do homem. Ufa, esse vídeo deu um pouco de trabalho. E você, já leu o livro O Crime e Castigo de Dostoiévski? O que mais você poderia trazer para essa discussão? Deixem aqui nos comentários. Eu ainda preciso terminar de ler esse livro, O Crime e Castigo, e para ser sincero, nos últimos tempos tem sido muito difícil por conta da grande quantidade de trabalho, fora que agora com toda essa situação que a gente está vivendo, está bem complicado de achar saúde mental para sentar e ler um livro. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que esse vídeo não tenha ficado chato e que vocês tenham gostado. Muito obrigado por sua atenção, nos vemos em breve em mais um vídeo para falar da Rússia e da língua russa. Também deixe nos comentários o que você achou desse cabelo aqui, estou experimentando com o meu cabelo, vendo o que combina ou não combina comigo, enfim. Bom, é isso, valeu pessoal, tchau, tchau.